E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas aqui. E nesse vídeo eu vou fazer a apresentação de um trabalho que foi apresentado para a disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade do curso técnico integrado em Eletrônica do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, campus Florianópolis, né, em 2015 foi apresentado esse trabalho, que é sobre o Estado Islâmico e a tecnologia. No caso, não o propósito seria, finalmente, né, lá no final da apresentação, falar sobre o Estado Islâmico, mas a gente acabou trazendo sobre guerras em geral, né, tecnologias em guerras. E esse trabalho foi apresentado em conjunto com Vitor Morigi e Bruno Mengarda. No caso aqui tem os nomes deles com outro alfabeto, né, alfabeto árabe. Então, essa apresentação eu fiz com Flash, né, com arquivo Shockwave File, então precisa de ter um, um leitor, né, um player de Shockwave File aí para fazer abrir a apresentação, né? Mas hoje em dia as apresentações, animações, né, de todos os elementos que são necessários ser animados são feitos aí em Java, JavaScript, mas na época eu entendia de Flash, de ActionScript e eu fazia várias apresentações. Mas enfim, aqui a gente tem iniciando, né, o uso da tecnologia em guerras, começando aqui pela Primeira Guerra. E aqui um detalhe, né, que cada vez que eu vou passando o mouse em cima, vai apresentando uma imagem aqui referente. Então, Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, envolveu países do mundo inteiro, né? Por isso que era também chamado de a Grande Guerra. Tem algumas discussões aí que falam que talvez a Grande Guerra também envolvida a Primeira e a Segunda, né? Seriam basicamente uma só, porque ocupou um longo espaço de tempo, mas aqui tratando da Primeira Guerra, de 14 a 18, a gente teria que as primeiras armas, né, seriam em torno de rifles e também o uso passou a ser usado pelas tropas alemãs, bastante lança-chamas e questões de granadas também, porque essa foi a primeira grande guerra que acabou utilizando essas armas de fogo, né? Antes era utilizado bastante baioneta e muito luta corpo a corpo ainda, no século XIX e até no começo ali do século XX. E até na Primeira Guerra também eram utilizados algumas baionetas, né, alguns instrumentos assim, né, mais arcaicos, mas acabou sendo utilizados outros tipos de armas, armas químicas, por exemplo, né? De gás cloro, gás mostarda, entre outros, para poder fazer tipo de morte mais rápido e em maior quantia, né? Em questão dos veículos, a gente tem aqui a imagem de alguns dos veículos que eram utilizados, né? No caso, tem uma falha aqui que esse avião ele não foi utilizado na Primeira, mas sim na Segunda Guerra, e também alguns outros, né? A imagem é mais ilustrativa, né? Mas a gente pode dizer aqui que os tanques começaram a ser utilizados, e chegaram tarde, né? A Primeira Guerra, né? No final, lá em 1918, eles eram muito primitivos ainda, né? Eram feitos de materiais que não eram muito sólidos, muito resistentes a todas as explosões, todos os impactos que vinham da guerra. E eles acabaram estavam muitas falhas também em termos de superaquecimento e não tinha motor com potência suficiente para poder sair, tirar os veículos, né, os tanques de guerra, né, das valas e de terrenos que eram lamacentos, né? Então acabava ficando bastante atolado esses veículos, mas outros veículos começaram a ser utilizados, né, o próprio avião em versões mais iniciais e também outros veículos para carregar os próprios soldados e também fazer o lançamento de granadas e lançamento de qualquer arma de fogo, né? Morteiros também não são veículos para carregar pessoas, mas podem ser uma espécie de arma-veículo que também tem rodinhas e acaba sendo utilizado para transporte, né? Portátil, né? Então acabaram sendo utilizadas todas essas novas ferramentas, né? A rádio também foi uma das invenções da época que acabou sendo utilizada para comunicação entre as tropas e também para divulgar informações para a população, né? Mas começou basicamente sendo utilizado na guerra, né? Como troca de informações confidenciais ou informações estratégicas
do conflito bélico, né? O drone aqui é só um exemplo, no caso não foi utilizado o drone na Primeira Guerra, mas foi tentado utilizar no sentido de implementar uma espécie de bomba relógio voadora, que seria a ideia de sobrevoar algum equipamento nessa imagem, né? Mas acabou não sendo prático, não sendo eficiente, né? Foram feitos alguns testes, mas não funcionou, e até mesmo questões de controle não era muito prático, não era muito eficiente, e a eletrônica não estava tão desenvolvida assim, né? Era algo muito mecânico ainda, e os controles seriam talvez por radiofrequência, mas isso não estava, a eletrônica em si, né? As questões de engenharia elétrica e eletrônica não estavam muito desenvolvidas e suficiente para fazer um equipamento desse tipo. Mas a ideia surgiu lá, né, na Primeira Guerra, né, de drone como uma arma, como um elemento bélico aí para destruir as outras tropas e carregar uma bomba, sendo um elemento explosivo. E outras invenções também da Primeira Guerra que a gente pode citar aqui, é, que não invenções, mas não necessariamente invenções, mas adaptações, né, inovações de algo que já existia, o próprio a ideia de trincheira, né, todos aqueles espaços que eram cavados para formar caminhos e também para proteger, formar de base para as tropas. A ideia de absorvente feminino também era de uma empresa, acho que era Kimberly Clark, que acabou desenvolvendo esses absorventes, que eram um tipo de material que conseguiam absorver muito mais o sangue das tropas, né, dos soldados feridos, e com isso acabava sendo uma forma de tratamento para o pessoal que estava ferido em combate. Mas depois a Cruz Vermelha, né, as enfermeiras da Cruz Vermelha acabaram notando as propriedades desses absorventes contra ferimentos e utilizaram na higiene pessoal feminina também. A luz ultravioleta também acabou sendo bastante utilizada na Primeira Guerra de forma a prover vitamina D, né, síntese de vitamina D para o organismo dos soldados, e também hospitais acabaram verificando que isso poderia ser utilizado para crianças, principalmente que sofriam de raquitismo e tinham essa necessidade de vitamina D. E hoje em dia é utilizado bastante aí em UTIs e até mesmo para neonatais, né, em unidades de tratamento intensivo de neonatais. Aqui, seguindo para a Segunda Guerra, a gente tem que ela foi feita de 1939 a 1945, foi mais ampla, e aqui tem uma imagem, toda a apresentação tem que trazer uma imagem, a gente trazia uma imagem um pouco zoada assim, né, de burros de carga, entre outras coisas que são de memes. Mas esse daqui é um exemplo de um burro, um RPG ali, né, um rocket, um lança-foguetes montado num burro. Dentre os aprimoramentos da Segunda Guerra já tinha a válvula termiônica, né? Já tinha alguns avanços ali na eletrônica que possibilitaram ter um desenvolvimento de equipamentos, desenvolvimento de dispositivos para comunicação e também para planejamento, né? Organização militar. E tem o famoso Enigma, que era um instrumento de comunicação e de cifras aí das tropas alemãs, né? Alemães. E temos também aí o famoso Alan Turing, que era um matemático que acabou desvendando e quebrando todo o algoritmo de cifras do Enigma. Então, temos vários outros aprimoramentos aqui que a gente pode citar também da bomba atômica, e ali teve certo envolvimento pelas teorias, pelas leis do Einstein, né? E o GPS também foi uma das ideias aí inovadoras da Segunda Guerra Mundial para a orientação das tropas, orientação em alto mar e também em aviões, né, durante o combate e o planejamento de ações e de ataques. Então a gente tem essas inovações aqui da Segunda Guerra e depois outro evento e momento bastante interessante aí mundial seria a Guerra Fria, que aconteceu aí logo depois, iniciada, que a gente pode dizer, depois da Segunda Guerra, com os Estados Unidos sendo a visão capitalista de mundo e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
né, que é a atual Rússia, entre outros países, como sendo a visão comunista e o outro lado de, de sociedade do mundo. Então a gente tem aqui também bastante o avanço de elementos que até eram de ficção científica, várias ideias de ficção científica acabaram sendo usadas na ciência e desenvolvidas, como até mesmo a órbita de Clarke, que era uma das ideias de órbita de satélites, e que a gente tem a corrida espacial com disputas da União Soviética, né, com suas instituições de viagem espacial, versus a NASA, né, que acabou sendo lá em 1969 mandando os primeiros homens para a Lua. Então até a gente tem aqui a imagem do 2001, é uma Odisseia no Espaço, feito pelo Stanley Kubrick, e aqui essa imagem também do Iluminado também foi feita pelo Stanley Kubrick, né? E a gente tem que essa teoria da conspiração de que foi o Stanley Kubrick que filmou a chegada do homem à Lua, né? Porque o 2001 foi lançado em 1968 e o homem chegou na Lua em 69. Essas são as teorias aí, alternativas. A própria ARPANET é uma rede de comunicações militares entre todas as instituições governamentais aí dos Estados Unidos, militares, né? E acabou sendo uma das ideias que depois viria a ser a internet, né? Então, a internet como a gente é hoje se deve muito ao que era antigamente a ARPANET. As câmeras digitais também foram ideias, não existia GoPro na época, mas as câmeras digitais foram ideias que surgiram na Guerra Fria, e o próprio micro-ondas, que acabou sendo descoberto por acaso, né? Com estudos de propriedades aí de ondas eletromagnéticas e de câmaras de ressonância de ondas eletromagnéticas. Então, passando para a parte aqui, a gente tem a origem do Estado Islâmico, que no caso a gente pode retomar lá a guerra do Afeganistão, que foi uma disputa no Afeganistão também, envolvendo o Paquistão e outros países ali ao redor, que envolveu o apoio de tropas dos EUA, né? Então os Estados Unidos acabou apoiando tropas, apoiando indivíduos, apoiando as pessoas que eram do Afeganistão contra também na Guerra Fria, né? Isso aconteceu durante a Guerra Fria, lá na década de 70 e 80, e contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, só que de uma forma ou de outra, esse apoio dos Estados Unidos acabou promovendo vários movimentos que mais tarde viriam a ser contra os Estados Unidos. Então, na verdade, tem duas guerras do Afeganistão que podem ser consideradas aqui, né? Na década de 70, 80 e também lá em 2000, né? Mais recentemente. Mas esses grupos que foram apoiados pelos Estados Unidos, que depois viriam a se ramificar e se tornar, por exemplo, o Talibã, a Al-Qaeda, que foi fundada, né, pelo líder, o Osama Bin Laden, que não é o MC Bin Laden, mas é o Osama. E ele foi, né, o Osama foi um dos líderes comandantes lá na guerra do Afeganistão, na década de 70 e 80. E com isso, né, com todos esses movimentos jihadistas, né, por disputas políticas e disputas religiosas, acabou sendo fundado o Estado Islâmico, né, o ISIS, que é em inglês chamado Islamic State. Então, ferramentas do ISIS, aqui tem o logotipo do software, né, Proteus, que é ISIS. Proteus também é o nome de um software de design aí de circuitos eletrônicos. E no caso, já fazendo uma observação aqui, aí no canal tem algumas aulas sobre o Proteus, caso vocês queiram visualizar. Mas voltando à apresentação, ferramentas que eles utilizam, né, daí sim drones já mais evoluídos, esses veículos aéreos não tripulados, que é das ideias que, como a gente viu, surgiu lá na Primeira Guerra Mundial. Tanques, que daí são mais evoluídos do que os da Primeira Guerra e mais evoluídos do que esse aqui que está na foto. Lança-chamas não, lança-foguetes, né, RPGs, ou bazucas, né, também são chamadas assim. Veículos antiaéreos. E o ISIS também acaba tendo bastante controle sobre o petróleo ali na região do Iraque e da Síria, né? Então eles têm um crime organizado aí que fazem
ataques até mesmo a artefatos históricos, a museus, no caso como ocorreu lá em 2015, quando foi feita essa apresentação, e até envolvimento com o tráfico de órgãos, né? Então eles têm envolvimento aí com diversas atitudes, ações ilícitas e criminosas. Dentre ainda das ferramentas do ISIS, a gente tem que eles utilizavam o Telegram por ser um, um aplicativo alternativo ao WhatsApp, né? Alternativo a outros que são mainstream aí, que acabavam na época não tendo criptografia como hoje em dia e não tendo todas questões de segurança envolvida nos sistemas de informações, né? Mas então o Telegram acabava sendo uma opção mais viável. Eles tinham essa lista aqui de apps seguros, né? Muito seguros, né? Silent Circle, Red Phone, seguros Telegram, moderados iMessage, Hangouts e não seguros WhatsApp, WeChat, entre outros ali, né? Viber também. No Call of Duty aqui, a gente pode dizer que eles não usavam Call of Duty como treino, né, de guerra, mas os próprios integrantes do Estado Islâmico acabavam utilizando o Call of Duty como reunião. Então, eles entravam nessas partidas online e ficavam conversando para planejar reuniões e como forma de comunicação mesmo. E claro que muita gente que estava no server, né, que jogava no mesmo servidor, na mesma partida, acabavam não entendendo, né, porque eles acabavam, a não ser que falasse árabe, né, falasse a língua deles e acabasse entendendo, mas geralmente servers, a maioria das pessoas falam inglês, então acabavam não compreendendo qual era a comunicação deles. Eles até mesmo tinham um aplicativo próprio, né, que não está disponível na Play Store, nem nenhuma loja aí online, mas eles tinham esse aplicativo que era de notícias também. Eles faziam também essa espécie de recrutamento online pelo PSN e pelo PS4, né? Até mesmo nos jogos aqui do Call of Duty acabavam encontrando pessoas que pudessem se afiliar e que tivessem assim um envolvimento e alguma intenção de se filiar ao grupo, né? Questões de pagamentos eles utilizavam, né? Talvez utilizam ainda bitcoins por ser a forma considerada mais livre, assim, né? Entre aspas, e também por conta de segurança, de não trocar muitas informações e porque não ser controlado pelo governo, não ter ser mais difícil do governo e instituições de investigação conseguirem identificar as transações, então eles utilizavam essas criptomoedas, moedas virtuais aí, bitcoins, não só bitcoin, mas entre outras, né? Bitcoin é um dos exemplos aqui que a gente traz por ser a mais conhecida, mais utilizada. Eles tinham até uma espécie de central de atendimento também, com os filiados, né, que acabavam tirando dúvidas ou falando, entre outras coisas relacionadas ao grupo. Então, essa foi a apresentação. Tem também um vídeo, no caso, na apresentação, quando foi feita, teve um vídeo mostrado no final, né, aparecia essa tela branca, aparecia um vídeo aqui, mas ele não está disponível no YouTube, porque o YouTube acabou retirando por questões de direitos autorais, que tem uma música aí dos Beatles, mas eu vou deixar na descrição o vídeo no Vimeo, né, que é a plataforma alternativa aí, o YouTube, que permitiu eu fazer o upload do vídeo e deixar exibido lá. Mas espero que tenham curtido, que tenha trazido um pouco aqui de ideias e conhecimentos também sobre tecnologias em guerra. Deixem like no vídeo, se inscrevam no canal que isso ajuda bastante. E até a próxima. Valeu!